Estamos começando o programa Diversos de hoje com o Dr. Mário Espósito no quadro Doutor Responde. Tudo bom, Dr. Mário? Oi, tudo bom, Jane? Hoje o assunto é sobre laringe, é super interessante a gente esclarecer todos esses assuntos para os nossos telespectadores. Doutor Mário, eu até pedi para que fosse esse assunto porque eu vi uma pessoa com câncer de laringe e foi uma coisa tão rápida. Ela estava fazendo um cruzeiro, ela teve uma dor de garganta nesse cruzeiro, quando voltou, foi internada e em cerca de 2, 3 meses ela já estava morta. E isso me chamou muita atenção, até por isso que eu trouxe esse tema hoje. E a primeira coisa que eu acho que a gente deveria falar é o que é laringe, doutor Mário, para quem não sabe ainda. Bom, a laringe, né, é um órgão que faz parte da garganta, né? E seria a parte de cima ou a parte de baixo? A parte um pouquinho mais de baixo. É tá? essa daqui? Exatamente, essa região aí. E a laringe é responsável pela nossa fala, pela fonação, além de participar da respiração, tá? É na laringe que está localizada as cordas vocais, né, responsável pela nossa fala. Então, sabendo o que é laringe, o que é o câncer de laringe? Bom, o câncer de laringe é o tumor maligno da laringe, né? Existem vários tipos de tumores, né? Entre os tumores tem os benignos e os malignos. E o câncer de laringe é o tumor maligno. Doutor Mário, como que a gente percebe que está com câncer de laringe? Pelos sintomas, né? O sintoma mais precoce, na maioria dos casos de câncer de laringe, é a rouquidão, né? Aquela rouquidão persistente, né? que perdura por mais de 15 dias, né? Se for uma inflamação da laringe, por uma laringite, também pode dar rouquidão, tá? Mas é uma rouquidão que demora no máximo 2 semanas. Agora, aquela rouquidão persistente, que demore mais que 15 dias, essa rouquidão tem que ser avaliada por um médico especialista, porque pode ser uma simples inflamação, mas também pode ser um tumor. Doutor Mário, por falar em câncer de laringe, em fatores de risco e tabagismo, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm uma voz que a gente olha assim, não precisa nem perguntar se ela fuma, porque ela já tem uma rouquidão, parece voz de fumante mesmo. Isso é decorrente do fumo? Isso já poderia ser a pessoa ficar alerta que está num grupo de risco grande? Bom, o fumo causa uma inflamação crônica no aparelho respiratório, tá? E isso se traduz numa alteração da voz, né? A voz se torna áspera, é aquela voz que soa mal para os ouvidos, né? Então, como você disse, a gente muitas vezes... Parece uma voz envelhecida, é essa sensação que eu tenho. Exatamente isso, né? Então, toda a laringe fica comprometida e, como eu disse no começo, ela é responsável pela nossa fala e a função vai ficar comprometida e acaba alterando a voz, e a gente percebe logo naqueles pacientes que fumam que a voz não está normal. E isso daí seria, assim, quando a voz já está alterada, é de chegar e falar assim, presta atenção, porque você está com um risco aí de estar com algum tumor, alguma tumoração? Exatamente isso. O paciente já tem uma disfonia, uma alteração da voz, né? Entendi. Então isso faz com que ele tenha que procurar um médico para avaliar o porquê disso. Porque, doutor Mário, o cigarro, eu fui fumante por 2 vezes. Fumei durante um período, parei, fiquei 9 anos sem fumar. Num outro determinado momento da minha vida, eu comecei a fumar novamente. E a gente sente que de manhã a gente tem um pigarro, ou que nem eu que trabalho com a minha voz, eu vou impostar ou vou fazer esse trabalho, aquilo incomoda, a gente sente um vai e vem aqui na garganta. Seria por conta desta inflamação? Exato, ocorre um pigarro crônico na garganta, né, por alteração da mucosa de toda a laringe. E o organismo tenta proteger aumentando a produção de muco, aquela secreção que nós produzimos.
para proteger aquele órgão. Aí esse muco fica espesso e fica tipo uma cola na garganta. É verdade, tá? Essa tipo uma cola na garganta tinha. e o paciente tem que estar constantemente pigarreando para poder limpar a voz. Esse é o sintoma do fumante, do câncer de laringe. E da pessoa que bebe? Do alcoolismo? Tem alguma alteração física que a gente possa... A alteração da mucosa também, da voz também. Assim como o cigarro, o álcool também desencadeia alterações ali naquela região. Tá? Só para complementar com relação aos sintomas, eu falei sobre a rouquidão, que é o sintoma mais precoce, né? Mais tosse crônica, tá? O pigarro na garganta, a sensação de ardência na garganta, constricção da garganta, tudo isso pode ser um sinal, um sintoma de câncer de laringe. Doutor Mário, existe uma idade de risco entre tantos e tanto tempo? Existe. Geralmente, o câncer de laringe acomete mais os homens, tá? E sempre após os 40 anos de idade. Isso não significa que não possa ocorrer um paciente abaixo dos 40 anos de idade e também que não Tudo possa tem ocorrer... a sua regra e a sua exceção, né? Que também não possa ocorrer também em mulheres. Doutor Mário, como que é feito esse diagnóstico precoce? Existe algum exame? Digamos, no caso dessa pessoa que eu conheci, que eu comentei com o senhor, ela não era fumante. Era uma pessoa que aparentemente teve uma dor de garganta. Quando foi ver, a garganta já estava toda tomada. Existe alguma, fora esses sintomas, um exame? Eu posso chegar hoje lá e falar, doutor Mário, queria fazer um exame. Existe isso? Existe. É um exame que chama laringoscopia, né? Que você vai ver a laringe, né? E esse exame hoje é bem interessante porque ele foi acoplado à tecnologia de vídeo, né? Então hoje se faz a videolaringoscopia, em que a gente consegue visualizar toda a prega vocal e pequenos tumores podem ser diagnosticados bem precocemente. É aquele aparelhinho que é enfiado assim pelo nariz, tudo ele vai pela garganta, tem tipo uma câmerazinha. Exatamente isso. Pode ser colocado pelo nariz ou pode ser colocado também pela boca. Qualquer pessoa, doutor Mário, pode ir lá e chegar e falar, olha, eu gostaria de fazer. Pode. Ou tem que ter algum sintoma, alguma coisa? Se ele for um paciente de risco, se ele for fumante, se ele é um paciente que utiliza a voz como um instrumento do trabalho dele, né, a gente sabe que 25% da população tem a voz como principal instrumento de trabalho, que é o seu caso, entendeu? E nesses casos o paciente deve sempre se preocupar com a voz, está sempre avaliando, procurando o médico, procurando às vezes um fonoaudiólogo para impostar a voz, né, para exercitar a sua voz, para não comprometê-la. Essa semana, doutor Mário, eu fiz uma entrevista sobre câncer de mama, porque nós estamos em outubro, temos um mês de prevenção do câncer de mama, e eu fui fazer uma entrevista. E o médico me disse que o câncer de mama é o segundo câncer, ele perde só para o câncer de pele. Em que estatística, o senhor tem mais ou menos essa ideia? É um câncer raro, na verdade, assim, não números, mas é um câncer raro, é mais ou menos, como é que é? Não, é relativamente frequente o câncer de laringe, né? Por conta de todo o hábito de fumar, né? O hábito de beber. Eu tenho dados, por exemplo, que no Brasil, mais ou menos são diagnosticados 15 mil casos de câncer todo ano, câncer de laringe todo ano. E desses 15, é muita gente. E o mais interessante, Jane, é que desses 15 mil casos, 8 mil pessoas vêm a falecer em decorrência desse tumor. Tá? Porque não tem sintomas? Isso que eu queria saber. Quais são os sintomas do câncer? A gente está falando, eu tenho fumo, tenho uma voz e tal. E às vezes necessariamente não preciso ter um câncer. Mas às vezes eu tenho um câncer. Eu tenho esse sintoma? Tem, como eu falei, a rouquidão precoce. Não, mas digamos, necessariamente, todas as pessoas, dessas 15 mil pessoas por ano, todas vão ficar roucas? A maioria delas vão ter, a rouquidão vai aparecer na maioria delas, tá?
Tá. E outros sintomas, como eu falei, o pigarro, a tosse persistente, tudo isso vai fazer com que o paciente procure o médico. Dói. Porque, geralmente, aquele câncer localizado inicialmente nas pregas vocais não dói, né? Ele dá mais a rouquidão. Agora, quando o câncer se afasta das pregas vocais, aí pode desencadear dor, como foi o caso conhecido do nosso ex-presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que o ano passado... Que no caso dele provavelmente deve ter sido os dois sintomas, a de bebida e de no caso cigarro. do Lula foi dois fatores, esses dois fatores predisponentes, né? Ele fumava e tinha o hábito do etilismo, né? Doutor Mário, é uma curiosidade minha. Todas as pessoas que eu ouço falar, o câncer, inicialmente, ele não dói. Né? As pessoas não têm o câncer de mama ou o câncer de laringe, o senhor está dizendo que não dói. Mas por que depois a pessoa sofre tanto de dor por conta do câncer? E aí dizem que é uma das mortes mais doloridas e uma das doenças, toma morfina. Por que, doutor Mário? Jane, exatamente porque o diagnóstico não foi feito precocemente. Quando o diagnóstico é feito precocemente, a chance de cura, pelo menos no caso de câncer de laringe, é muito grande, né? Aí quando você não faz, você não valoriza aqueles sintomas, não procura um médico, não procura um especialista, aquele câncer vai devagarinho se espalhando, né? E vai comprometendo outras estruturas do pescoço, tá? Vai comprometendo o esôfago, vai comprometendo a musculatura, vai dando metástase, ele vai se espalhando, isso se chama metástase. Entendi. Então ele vai se espalhando, e aí nesses casos de metástase, o tratamento não é que não possa ser realizado, mas o tratamento ele tem um prognóstico um pouquinho pior do que aquele câncer que foi diagnosticado precocemente. Qual o tratamento? Bom, o tratamento, isso vai depender do estágio do câncer, tá? Se é um tumor bem localizado, às vezes uma simples cirurgia pode resolver o problema, né? Se for um tumor que que passa por todo aquele processo, quimioterapia, radioterapia... Isso é por etapa, né? Então, por exemplo, se um tumor um pouco maior, e que já comprometeu as estruturas vizinhas ali ao pescoço, pode ser necessário, além da cirurgia, né? Um tratamento tipo quimioterapia, tipo radioterapia. Tá? Então, isso também depende muito do tipo histológico do tumor, né? Tem tumor que responde muito bem à quimioterapia, outros tumores respondem à radioterapia. Doutor Mário, o que fazer, então, para que a gente se livre desse vilão? Não fumar, não beber, ter uma vida saudável, o que mais que o senhor nos aconselha? E quando a pessoa faz tudo isso, tem o sintoma rouquidão persistente, o que ele deve fazer é rapidamente procurar um médico especialista, um otorrinolaringologista, para o médico fazer o exame otorrinolaringológico e, se for necessário, fazer esse exame da videolaringoscopia para, se for o caso, diagnosticar precocemente um provável tumor. Sempre a prevenção, né? Sempre a prevenção. É muito melhor prevenir do que remediar, né? É verdade. Doutor Mário, nosso tempo já acabou. Os meninos estão ali desesperados, assim, porque a gente começa a conversar e a gente quer realmente levar essas informações para quem está em casa. E às vezes o câncer é uma doença tão silenciosa, tão traiçoeira, né? Que eu acho que vale a pena a gente estar sempre alertando quem está em casa mesmo. É verdade, Jane. Obrigada, doutor Mário. Até a semana que vem. Até a semana que vem, se Deus E aí, quiser. Vamos falar da semana que vem? Vamos falar sobre beleza? Vamos. Menos pesado, né? É verdade. Vamos lá. Então, a gente vai agora para um breve intervalo comercial. Já, já eu estou de volta.